Boa noite a todos. Eu sou a professora Kátia Franciele Corrêa Borges, doutora em História, mestre em Desenvolvimento Social, pós-graduanda em Educação à Distância. E hoje vamos dar sequência, né, à nossa disciplina, a continuidade da nossa disciplina. Comigo hoje na sala eu tenho o professor Robert Delano, nosso tutor também, que vai nos dar o suporte e todo o apoio que nós precisamos nesse webinário de hoje. O tema de hoje é... só rapidinho. Nossa equipe, como vocês já sabem, conta com a coordenação da professora Amanda Orminda, e eu como professora formadora, os professores tutores Andréia, Maria Clarice, Cassiane, Sandra, Robert e Valdeli, e os tutores de apoio técnico, que são a Graziele, a Terezinha e a Eline. Sejam muito bem-vindos todos nessa noite de hoje. E vamos que vamos, nossa disciplina já está caminhando para as etapas finais, né? Nós estamos na penúltima disciplina desse curso de docência em AD, e hoje a gente vai falar da docência em educação à distância. Para início da nossa conversa, eu trago aqui uma dúvida da minha aluna Camila, que é bem pertinente, né? E, inclusive, é muito atual a dúvida dela. Ela coloca que os editais para a seleção de tutor exigem experiência. Aí ela pergunta, como ter experiência se não tem oportunidade? Bem, Camila, é uma das angústias que quem é recém-formado ou quem ainda não adquiriu experiência em docência tem na busca por emprego. Mas a experiência, ela faz parte dos processos, a exigência da experiência faz parte dos processos seletivos para professores. Então, quando se pede experiência, tende a valorizar os professores que também já têm uma longa carga de experiência. Geralmente, hoje, no capitalismo, no mundo competitivo como é o nosso, raramente os processos seletivos não vão pedir experiência, né? Então, assim, qual que é o conselho que eu te dou? Continue se capacitando, continue fazendo cursos e correndo atrás. É difícil no início, mas uma hora você consegue. E é importante você fazer um currículo que seja diferenciado. E como você pode diferenciar, compensar a falta de experiência no seu currículo? Através dos cursos, né? Através de cursos como este, de cursos de capacitação continuada, de cursos de pós-graduação. Então, a partir desses cursos, você pode compensar, de certo modo, essa falta da experiência. Dando sequência, nossa aula, a nossa disciplina ela se divide em 4 unidades. Na unidade 1, a docência virtual, contextualizando o profissional da educação e da educação à distância. Quando a gente diferencia esses dois profissionais, né, o da educação e o da educação à distância, a gente questiona se existe diferença entre ambos. É o que nós vamos ver ao longo do nosso webinário, se existe ou não diferença entre ambos. E a unidade 1, ela vem com uma série de questões que nos levam. Só um minutinho. Eu comecei sem ligar minha câmera. Os ossos. Só um minutinho, gente. Não, tá ligada. Minha câmera tá ligada. Só um minutinho. Vamos lá. Então, assim, nós como professores, nós temos essa dificuldade de falar assim, existe diferença entre a EAD, existe diferença entre a educação à distância e a docência não virtual, a docência presencial? Então, nós vamos trabalhar isso aqui hoje, ao longo da disciplina. Então, assim, continuando nossa aula,
continuando, então, assim, o que faz um bom professor de educação à distância? Como professores da EAD aprendem a ensinar? Em que lugar o educador da EAD dá suas aulas? O que é uma aula na EAD? O que é uma aula na educação presencial? O que configura uma sala de aula presencial? Então, gente, por essas e tudo mais, é que nós viemos aqui hoje trabalhar essas questões. Então, continuando, tentando responder essas questões, eu me apego ao texto do Daniel Mill. Para quem não sabe, o Daniel Mill, ele é professor na Unicamp, né? E ele tem um estudo sobre educação, inclusive ele que assina duas unidades desse caderno e assina em parceria as outras duas com as demais professoras. Então, assim, ele vem trazer uma abordagem sobre as discussões da docência, que ele fala que quando se discute docência, percebe-se que elas são instigantes, mas ao mesmo tempo inquietantes para se discutir. Então, assim, continuando, então, a literatura indica que a docência é um campo amplo e fértil, na perspectiva de entender as suas dimensões histórica, cognitiva, ética, efetiva e de desempenho do educador na relação ensino-aprendizagem. Então, Daniel Mill, ele vem trazer para a gente essa discussão no quesito assim, como é que deve ser o perfil do professor dentro dessa perspectiva? Então, ele fala que o perfil do professor é muitas vezes, aí entra aí o que a Camila colocou lá, resultado de suas experiências adquiridas ao longo da sua trajetória. Então, nenhum professor, pessoal, eles nascem pronto e acabado, sai da faculdade, pronto, formei professor, eu vou dar aula. Não é bem assim. A própria LDB 9394/96, ela estabelece que a profissão docente, ela deve contemplar teoria e prática. Ela deve conciliar teoria e prática. Então, o professor, ele é um eterno estudante. Então, e ao mesmo tempo que ele vai para a sala de aula, à medida que ele vai testando metodologias e outras, ele vai vendo o que funciona e o que não funciona. Então, a sua experiência, o perfil do professor, muitas vezes, é resultado da experiência que ele traz ao longo da sua trajetória profissional. E é decorrente também da reformulação da reformulação das suas perspectivas e vivências. O professor, ele é um aprendiz cotidianamente para se redescobrir em sua nova ambiência, né? Ambiência, na sua nova ambiência. E o professor também é protagonista ativo da sua própria formação. Então, geralmente, é o professor que vai definir ele que vai ser o protagonista da sua formação. E nesse aspecto, o professor, ele vai discutir, ele que vai formar, ele que vai pensar estratégias de avaliação, que é nosso próximo conteúdo, ele que vai pensar estratégias de metodologia, porque ele é um profissional ativo. E na EAD, nós vamos ver mais para frente, nós temos várias categorias desse profissional, mas somos todos professores. Por isso que se caracteriza a polidocência, que eu vou falar já já para vocês. Então, dando sequência aí, o Daniel Mill, lá no capítulo 1, ele fala que um dos momentos mais importantes da formação docente é o primeiro contato do educador com suas turmas. Então, é nesse primeiro contato que ele vai ter um choque de realidade, que aí exige dele um trabalho de reflexão da sua prática, ou seja, uma prática reflexiva. Então, é nesse momento que o educador vai se redescobrir enquanto professor, enquanto mediador do conhecimento. E nessas perspectivas, a gente levanta outras questões, né? Como, por exemplo, será que o modelo de raciocínio pedagógico para a docência virtual assemelha-se àquele da docência presencial?
O que os professores precisam saber para poder ensinar e para que seu ensino possa conduzir às aprendizagens dos alunos? Como os professores aprendem a ensinar? Como professores constroem conhecimento sobre o ensino? Todas essas são questões que nós vamos sempre levantarmos na nossa prática reflexiva docente. E aí, ele traz para o debate o Schumann e a Mizukami, que ela fala, esses autores falam o seguinte: os conhecimentos da docência são aprendidos ao longo de processos formativos do exercício profissional. E aí, num texto que ele assina junto com Pimentel, ele fala que na EAD, a docência, ela percorre caminhos complexos e exige novos desafios do profissional da educação. E que novos desafios podem ser estes? E aí nós vamos para a ideia, as tecnologias digitais, da informação, elas se tornam o suporte pedagógico principal dentro da educação à distância atualmente. Então, por que elas são importantes, o entendimento dessas TDICs, né, como a gente fala, das tecnologias digitais? Primeiro, porque essas novas tecnologias, elas estabelecem relações, como nós vimos lá no webinário passado, com o espaço e o tempo. Ou seja, ela exige do professor uma nova forma de socialização, de mediação do conhecimento. O surgimento surge também através do Castells traz para a gente, que surge a partir do uso dessas tecnologias, um espaço híbrido, feito de lugares e de fluxos, um espaço de lugares interconectados, ou seja, todo o ambiente pode ocorrer esse processo educativo. E aí muda também a organização do trabalho, né? Porque aí, ao invés de eu ter uma sala fixa com um quadro na parede e eu falando em tempo real e ouvindo em tempo real o meu aluno, ele muda por um escritório em movimento, por um espaço em movimento. Eu poderia estar dando essa aula, por exemplo, de um aeroporto, ou eu poderia estar dando essa aula de um outro lugar, uma casa diferenciada. Então, não existe um lugar fixo quando a gente usa as tecnologias da informação. O espaço ele está em movimento, o escritório ele está em movimento. E essas novas tecnologias, elas passam a fazer parte do cotidiano da economia e da educação, porque elas se tornam aportes teóricos e aportes técnicos para a educação e para a economia. E aí ela movimenta um espaço muito maior da educação, porque ao mesmo tempo que eu tenho o estudo da EAD, eu tenho um crescimento, que isso aí já está comprovado nos últimos 5 anos, da oferta de cursos usando essa tecnologia. Então, tem um crescimento do mercado educacional através do uso das tecnologias digitais, que é a AD. Bom, aqui eu encerro a primeira unidade do nosso trabalho. Antes de partir para a segunda unidade, eu gostaria de ouvir o nosso tutor, professor Robert, e ver assim se tem questões agora nesse inicinho do nosso webinário. Boa noite, professor. Boa noite, professora Kátia. Boa noite a todos os colegas tutores, professora Orminda, e boa noite a todos os cursistas das turmas. Ainda, professora, não tivemos nenhuma questão, não. Então... A turma deve estar se preparando, alguns, inclusive, estão chegando na sala ainda, agora, depois de 9h10, e acredito para a próxima unidade já vem as perguntas. Ok, vou dar seguimento, então. Dúvidas? Daqui a pouco eu volto com o senhor, tá bom, professor? Obrigada. Sim, professora. Então, gente, dando seguimento aí, na unidade 2, a gente trabalha a docência como parte do processo educacional. Então, aí a gente tem a docência virtual como um dos 4 elementos constitutivos da educação. E aí, quando a gente pensa a docência virtual, a gente tem que pensar essa docência em 4 esferas.
A primeira esfera, que envolve a discência, a aprendizagem, o estudante. Nesse processo engloba os processos cognitivos, os sistemas de aprendizagem e a construção do conhecimento. A docência ensino-educador, que inclui os processos de ensino, estratégias metodológicas e didáticas, manejo de turma, etc. E as tecnologias, materiais didáticos, sistemas interativos, que são os dispositivos de apoio pedagógicos, materiais didáticos, sistemas de comunicação e de interatividade e de outras formas de organização do conteúdo, como, por exemplo, esse nosso webinário, que é um suporte, um dispositivo didático para a nossa interação. E, por fim, a gente tem a gestão, planejamento, concepção e gerenciamento, que são processos de planejamento, organização, direção e controle dos processos educacionais em nível macro, que envolve aí os gestores institucionais e governamentais, e nível micro, que envolve o estudante e o docente. Então, toda essa operacionalidade são os 4 elementos que são aportes da educação, são elementos constitutivos da nossa educação. E aí, esses elementos, eles são interdependentes e articulados num processo dinâmico e complexo. E aí, quando a gente pensa se existe diferença entre a docência virtual e a docência presencial, o Daniel Mill, ele vai falar que há novos elementos na docência virtual que não são preocupações da docência virtual. Como, por exemplo, as atividades de docência virtual são as mesmas da docência presencial, mas são realizadas de formas distintas. Por exemplo, tanto na educação presencial quanto na educação à distância, a docência é composta das mesmas etapas. Porém, o que um docente faz na educação presencial é compartilhado a uma equipe polidocente. O que o docente faz sozinho numa educação presencial é compartilhado a uma equipe polidocente na EAD. Ou seja, geralmente um grupo de profissionais compartilha as tarefas que seriam atribuídas apenas a um educador na educação presencial. Na EAD, uma disciplina precisa ser minuciosamente planejada antes do cadastramento dos alunos para sua realização, sendo a docência permeada por uma espécie de pedagogia de previsão. Então, quem serão nossos alunos? Como esses alunos... qual que é a demanda desses alunos no curso? O que vamos oferecer para os nossos alunos? Todas essas questões entram no planejamento. Na docência presencial, o docente pode preparar apenas um esboço de aula nas vésperas de sua realização, ou mesmo improvisar uma aula sem planejamento algum. Na EAD, isso não é possível. Então, pessoal, por exemplo, eu aqui, para fazer esse webinário, planejei o slide, planejei todo o conteúdo que eu iria trabalhar nessa aula de hoje, e tudo previamente. Se essa aula fosse presencial, eu poderia, apenas com a minha experiência docente, que já somam 10 anos, dar essa aula sem slides, sem planejamento, porque eu me fundamentaria na docência presencial, na minha experiência docente. Então, pode acontecer essa diferenciação entre a docência virtual e a presencial. Mas ambas precisam de planejamento, sim. Mas na presencial, à medida que você vai reproduzindo o conteúdo, você vai tendo mais autonomia para mudá-lo no tempo real. Na EAD, não é bem assim, porque na EAD a gente tem que ter um planejamento muito prévio para não também confundir o aluno e o material que foi disponibilizado para o aluno. Porque, segundo consta no nosso próprio caderno didático, o tempo de resposta da EAD pode ser até 24 horas para as ferramentas assíncronas, né? Ou seja, você me fez uma questão, eu tenho até 24 horas para te responder. Na docência presencial é no tempo real, as dúvidas dos alunos são no tempo real. Às vezes você planeja uma aula presencial e aí você chega lá, a demanda da turma é outra, então dá para você fazer essa dinâmica rápida. Na EAD é meio
complexo, porque, por isso que o Daniel Mil chama de complexo, porque se não tiver um pré-planejamento, o próprio professor virtual, ele pode se perder dentro da sua fala, dentro da sua exposição, e aí o que era para ser um processo de ensino-aprendizagem acaba não sendo, acaba o aluno não compreendendo. Então, é muito cuidadoso esse planejamento na EAD. Na presencial também, mas na EAD sobretudo. Ok? Então, dando continuidade, então, quando a gente pensa a proposta pedagógica para a EAD, o Daniel Mil, juntamente com a Silva, juntamente com as autoras aqui que ele assina o texto, Silva e Torres, eles consideram de extrema importância que o docente da EAD e também da educação presencial busque incessantemente por aprendizagem significativa pela construção do conhecimento com sentido. Para isso, é preciso que preveja uma dinâmica entre docentes, estudantes e conteúdos. Então, qual que é a ideia? A proposta pedagógica, ela deve prever uma dinâmica entre docentes, estudantes e conteúdos. Os estudantes, em sua maioria, são adultos trabalhadores e com dedicação limitada aos estudos. Esses são os estudantes da EAD, certo? Quando a gente pensa o estudante e o docente, nós entendemos que eles são sujeitos complexos por natureza, submetidos a uma determinada condição de vida e trabalho. Então, sempre esse foi o discurso, né, da educação à distância, que, inclusive, quando ela foi instituída lá na LDB 9394/96, o discurso que permeia a formação docente à distância a maioria dos docentes conciliam trabalho, vida pessoal, vida estudantil e trabalho. Então, nós vamos ofertar essa disciplina para as pessoas que não podem, esse era o discurso, que não têm condições de fazer uma educação em tempo integral, em tempo presencial. Então, a EAD ela surge como um propósito de democratização do ensino. E essa democratização visava atender todas as esferas sociais, não só o profissional docente, mas todas as esferas de formações sociais. Tanto o estudante como o docente, eles possuem preconceitos e motivações diversas. Ainda há muito preconceito no contexto da EAD. Se um curso da EAD ele não é planejado de forma coerente, porque a gente sabe que há muitos preconceitos, mas por isso que é importante cursos como o nosso, que vêm e mostram o que é um profissional da EAD, o que é um tutor, o que é um professor formador, qual que é a função de uma sala virtual. Então, a gente tem que quebrar esses preconceitos para poder tentar perceber que a EAD ela pode ser um meio de aprendizagem, sim, ela é um meio de aprendizagem. A diferença desse meio de aprendizagem é que ele centra mais na autonomia do aprendiz, né? Então, quando a gente disponibiliza a sala virtual, quando a gente disponibiliza o material na sala virtual, esse material, ele tem como foco que o aluno, nós trabalhamos isso no webinário passado, desenvolvendo a sua própria autonomia, ele busca esse conhecimento, ele faça os estudos. Então, mais uma dificuldade que torna a EAD complexa, gente. Aí, porque é nesse momento em que o aluno vai ter que, através da sua própria autodisciplina, buscar esse conhecimento. E aí, se tiver dúvidas, e nas ferramentas disponibilizadas no AVA, como os fóruns Tira Dúvidas, que eu respondo constantemente, para poder tirar suas dúvidas junto ao professor e aos tutores, né? Também, tanto os estudantes quanto os docentes são dotados de alguma criatividade. Então, é muito interessante quando você propõe uma atividade e esse estudante ou docente cria atividades diferenciadas. Então, isso é interessante porque o estudante vem, faz sugestões, são muito pertinentes as sugestões de vocês, cursistas, todas eu tento atender com carinho.
Então, assim, é interessante porque essa criatividade é que torna o processo de aprendizagem da EAD distintos. Então, é bem interessante. Então, possui estilos de aprendizagens distintos. Né? Os docentes, eles devem levar em consideração o perfil do estudante quando for organizar os conteúdos, preparar os conteúdos em diferentes mídias, atender estilos de aprendizagens dos estudantes, desenvolver conteúdos de forma diferenciada, considerando o perfil dos estudantes. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai ofertar um curso é identificar qual é o perfil dos estudantes que estão optando pelo nosso curso. Então, por isso que algumas atividades elas são mais complexas, outras não, porque tudo depende do nível de aprendizagem do estudante. Então, esse é o docente da EAD, tá? Nós vamos partir agora para a docência na estrutura organizacional da educação à distância. Então, antes de entrar, eu só vou levantar essas questões aqui, eu quero ver se já tem gente no chat, né? Como é conhecido o curso em EAD? O docente participa do planejamento e execução dos cursos? Quais docentes participam de quais etapas do curso da EAD? Como é o acompanhamento dos estudantes na EAD? Então, essas são questões aqui que a gente vai levantar para nosso próximo assunto. E aí eu vou voltar de novo no professor Robert, por favor, para ver se temos mais perguntas. Professor Robert, temos perguntas? Professora Kátia, primeiramente, agora sim, já temos aqui não apenas perguntas, mas nós temos também posicionamentos, já interpretações dos alunos, que já é devido à maior maturidade no curso, ao assistir os outros webinários e também a leitura do material e participação dos fóruns e realização das atividades. Começamos aqui, primeiramente, pelo posicionamentos, né? Nós temos o Arnaldo e o João Ciro, que situam essa questão da oferta da disciplina de introdução ao AVA. Eles dizem, em concordância, que essa disciplina é fundamental em cada curso. Então, cada curso que se promove de educação à distância e também de docência, é importante que se oferte esse curso para que o aluno ele possa ser introduzido ou possa rememorar o uso das tecnologias e ferramentas do AVA e que ele possa também não apenas pensar no AVA, em termos tecnológicos e de acesso à plataforma, mas que ele tenha um desenvolvimento da própria concepção da educação à distância e também da educação à distância no seu papel como docente e também, no nosso caso aqui, de uma reflexão sobre a atuação do docente. Eu acho que é uma contribuição bem interessante desses dois alunos, né? Agora, passando aqui para a pergunta, nós temos aqui a Ludmila, que tem uma pergunta. E aí, uma pergunta, eu vou fazer a pergunta dela primeiro, e aí depois nós temos as perguntas que vêm da Viviane, eu faço as da Viviane que estão relacionadas. Este curso habilita para atuar como tutor na educação à distância? Sim. Arnaldo, e como é que é o nome do João outro? Ciro. João Ciro. As contribuições de vocês foram muito pertinentes, o que realmente, como diz o professor Robert, demonstra maturidade, né, no entendimento do curso. Realmente, a introdução ao AVA é a disciplina principal. Se a gente for pensar a docência em AD, temos que conhecer o AVA, saber como manuseá-lo. Então, muito pertinente a fala de vocês. E a pergunta como é que é o nome? Da aluna? Desculpa, professor.
Ludmila, professora. Ludmila, se esse curso habilita para atuar como tutor. Sim, Ludmila, habilita, mas aí os processos seletivos é que vão determinar. Então, por exemplo, hoje as instituições privadas, elas exigem um curso de capacitação sobre tutoria. Então, quando você pega, por exemplo, as principais instituições privadas hoje EAD no Brasil, você entra no site lá delas, que eu não vou citar o nome aqui para não fazer merchan, né? Mas, assim, a gente sabe quais são as principais instituições que oferecem EAD privada, você vai ver que nessas instituições eles pedem lá esses cursos de formação continuada, de experiência em EAD, então, eles pedem. Na questão da educação pública, também pede. Só que aí o que vai definir é o que o edital pede. Hoje, no Instituto Federal, por exemplo, nós temos a exigência para determinados cursos de professores mestres ou professores doutores. Isso é uma exigência porque o curso necessita desse profissional formado para continuar em oferta. Mas também há cursos que só pedem a pós-graduação ou só o curso de capacitação continuada. Então, depende da demanda do curso e do edital, o que o edital necessita para aquele momento. Mas é interessante um curso de capacitação continuada, que ele só não promove, um curso de capacitação continuada, ele ajuda a promover o seu conhecimento e, ao mesmo tempo, ele pode ser um diferencial na contagem de pontos lá, dependendo do edital. Porque pergunta lá, né? Tem editais que perguntam, cursos extras de formação? Eu mesma já ganhei vários pontinhos em alguns processos seletivos por causa dos cursos extras que eu fiz durante a minha graduação e o meu doutorado. Cursos que não são de pós-graduação, mas são cursos de formação continuada. Então, é interessante a gente pensar também que esses processos seletivos, eles são pautados por normas, né? Então, é importante ler essas normas, o que está pedindo, mas é importante também saber que um curso extra sempre é um ponto extra dentro de um processo seletivo. A outra pergunta, professor? Tem sim, nós temos algumas perguntas aqui adicionais. Eu começo então pelas perguntas da Viviane, e aí eu vou fazer um breve resumo das perguntas dela. A Viviane, primeiramente, ela diz que com a pandemia, sabemos que aconteceu uma reviravolta na educação e na prática do professor, e uma delas é essa mudança de aulas presenciais que passaram a ser feitas de modo remoto, e aí temos isso daí em vários modelos, né, tanto do ensino superior quanto até na educação básica, tanto na rede pública e privada, com modelos diferentes. Mas a Viviane, ela pergunta o seguinte, uma pergunta, primeiro, ela pede exemplos, então gostaria de exemplos bem práticos de como tem sido a prática desses professores presenciais. E aí uma experiência do que você tem visto, professora, sobre como que os professores presenciais estão tendo, nesse período da pandemia, tendo que se adaptar remotamente, uso de plataformas, etc. Né? Agora, a EAD, quais programas e aplicativos estão disponíveis para gravação de aulas? E ela ainda pergunta, qual o programa que o Instituto tem utilizado para a gravação do webinário? Houve capacitação para trabalhar com esses programas ou aplicativos? Viviane, né? Viviane. Viviane, muito boa a sua pergunta, Viviane. Eu vou começar pelo trabalho remoto dos professores. Eu tenho conversado com vários colegas, eu comecei na educação básica, né, em 2003, então tenho maior solidariedade com a educação básica, porque eu sei que professor na educação básica, muitas vezes, tem que virar um polidocente integral para dar conta de toda a educação básica. Então, eu tenho conversado com colegas, por exemplo, que trabalham na educação infantil, pedagogos. Tem sido uma dificuldade para eles, não pelo domínio das ferramentas digitais, não por isso, mas pela dificuldade que o público-alvo, que são os estudantes, tem de acesso a essas ferramentas. Então, muitos professores estão se desdobrando para deixar nas instituições
cópias de atividades para a instituição reproduzir e mandar para as famílias. Então, é um momento realmente de crise. Eu até brinco, né, que eu falo que quem trabalha com educação pode ir juntando qualquer material que tiver sobre isso, porque futuramente os programas de mestrado e doutorado com certeza vai querer estudar esse momento de mudança educacional e querer pensar essa nova forma de educação, né, que está sendo imposta, ela está sendo praticamente jogada, e é um momento de crise, então muitos professores também estão tendo que se adaptar a isso. É interessante que a educação infantil, outro dia também com uma professora, colega minha, ela disse que a filha dela de 3 anos estava tendo aula à distância. Aí eu fico imaginando como que é para uma professora alfabetizar à distância. Eu acho bem complexo. Então, assim, nós vamos ter que estudar, ainda não há estudos que comprovam se há ou não eficácia, porque o que acontece hoje? O trabalho remoto, que foi instituído para os professores, é uma justificativa do governo para justificar o salário que está pagando. Esse é um dos fatos, né? Então, quando ele pensa o trabalho remoto, falando a nível de educação pública estadual, tá, gente? Então, quando a gente pensa o trabalho remoto num público que não tem acesso, aí a gente pensa como que vai ser? Outro dia eu estava vendo a entrevista da Priscila Cruz, que é coordenadora da ONG Todos pela Educação, então ela já levanta isso, que após a pandemia nós vamos ter que fazer um estudo generalizado para ver as deficiências geradas pela pandemia no processo educacional, principalmente com essa imposição do ensino remoto, sem uma capacitação prévia do corpo docente, que é isso que está acontecendo na maioria dos estados. Então, a gente vai ter que repensar essa educação, se de fato ela funciona ou não. Quanto às plataformas que nós utilizamos, no caso do Instituto, houve sim uma capacitação. Todos nós, professores, que somos contratados pelo Instituto, inclusive está no edital de processo seletivo, que ele tem que passar por uma capacitação antes de ir para a sala docente, né, para a aula, para o curso. Então, houve sim uma capacitação. Nós utilizamos a plataforma Meet para o webinário, e aí o estúdio transmite ela para vocês no YouTube. Então, a plataforma Meet hoje, inclusive é interessante que também quem trabalha com tecnologias aí, investigá-la, né? A plataforma Meet e a plataforma... Tá aqui, peraí, só um minutinho. A plataforma Meet e tem a outra plataforma agora que eu não estou lembrada, mas eu vou descobrir ela aqui agora. Ela está no meu computador. A Zoom, a plataforma Zoom. Então, elas estão sendo muito utilizadas para essas aulas virtuais, né? Mas o Google disponibilizou mais ferramentas também, o que é bem interessante, porque a gente está tendo acesso a um nível de comunicação muito bom agora nessa pandemia, né? Então, embora temos consequências, nós temos também uma mudança na oferta desses suportes técnicos, né, para a educação à distância. Então, isso tem sido importante para nós também. Mais perguntas, professor? Temos sim, professora. A Érica pergunta o seguinte: eu acredito, na verdade, na Érica é um posicionamento. Eu acredito que um professor da EAD tem que ser polivalente, isso mais polivalente que um professor presencial, pois um professor presencial ele tem que ter esse domínio de conteúdo, de sala de aula, enfim, é o que a gente chama de didática, esse ir e vir no lecionar. Mas o professor EAD ele tem que ainda incluir na prática docente dele o domínio das TICs. E pelo que a senhora falou ainda, o domínio de plataformas, conhecer plataformas e não somente as TICs como a gente falava antigamente, né? Lecionar em plataformas diferentes, conhecer essa questão de ligar, desligar, mas enfim, é um posicionamento interessante que a Érica tem, né? Sim, Érica. Eu mesma tive que aprender também que como enquadrar, que uma coisa é você dar aula presencial, né? Você está ali, você não está preocupada muitas vezes se seu enquadramento está certo, correto. Quando você vai dar aula, até quando você vai dar aula virtual, você tem que pensar se o vídeo está enquadrado certo, se
eu nunca gostei, por exemplo, de slides muito cheios de conteúdo. Eu acho que os slides, eles têm que vir com tópicos. Mas até para uma aula virtual, você tem que pensar quais tópicos são interessantes trazer para os slides. Então, é um exercício assim, constante do uso das TICs. E é um uso das TICs assim, em tempo real, né? Que qualquer coisa pode dar errado também. Então, é complicado. Mas é prazeroso quando você acaba pegando essa prática. Agora, eu discordo de você quanto você fala que na educação presencial o professor tem que seguir uma didática. Na educação à distância também nós temos que seguir uma didática. Só que além dessa didática, nós temos que acrescentar novos domínios de tecnologias, coisa que nem sempre na presencial a gente precisa. Eu uso na presencial muito pouco data show, porque eu acho que às vezes na presencial é muito melhor a interatividade de seminários do que o data show o tempo todo. E já na tecnologia na educação à distância, eu preciso usar data show se eu quero não me perder dentro de uma aula, né? Então, é bem interessante o seu posicionamento. Eu vou dar seguimento ao conteúdo. Daqui a pouco eu volto, viu, professor, para ver mais perguntas. Ok? Ok, professora. Nós temos mais 3 alunos aqui com perguntas, mas fica para próximo. Tá, próxima rodada. Eu vou responder todas com carinho. Então, gente, como é concebido um curso em EAD? Nós vamos entrar agora nessa ideia do curso em EAD. Então, para começo de conversa, um curso em EAD, ele possui 3 fases, tá? Na realidade, a primeira fase a gente chama de fase 0, que é o planejamento do curso, projeto pedagógico. Então, é nesse momento que igual o Instituto Federal, ele quer oferecer um curso de capacitação em EAD, como é esse de vocês. Então, a fase 0 os professores docentes se reúnem, pensam o projeto pedagógico desse curso, como que ele vai ser feito, que profissionais vão necessitar esse curso, e aí eles definem a infraestrutura de recursos que vão precisar para esse curso, e aí depois que eles fazem isso tudo, é que vai para a fase 1, que é o planejamento das disciplinas. Então, quantas disciplinas esse curso vai ter? Vamos ter disciplina A, B, C, D... Quantas? Em quanto tempo esse curso vai ser ofertado? Qual que é o prazo de duração desse curso? Então, essa é a fase 1. E a fase 2 já é o curso propriamente dito, a oferta dessas disciplinas na plataforma AVA. Então, essas são as 3 fases do processo de elaboração de um curso em EAD. Um curso pela modalidade de EAD e, de certa forma, também de educação presencial, é geralmente concebido dessas 3 fases. Então, assim, após o planejamento desse curso, as atividades de desenvolvimento de uma disciplina são agrupadas em 2 fases, como vocês verem aí, a fase 1 e a fase 2. E em ambas as etapas e a oferta da disciplina, há o envolvimento de docentes. Então, aqui nós vamos ter a participação dos docentes e professores e auxiliares. Então, quando a gente já está na oferta, aí já vem o envolvimento dos professores formadores, tutores e do suporte técnico. Por isso que na hora que eu inicio sempre o nosso webinário, eu coloco lá a lista de toda a equipe que está por trás do nosso curso. Para esse curso acontecer, ele não acontece da noite para o dia, ou só com a aula da professora Kátia, ou só com o apoio dos tutores. Ele tem todo um suporte técnico por trás dele que faz ele ocorrer, né? A começar do trabalho do pessoal do estúdio do Instituto Federal, então a começar do trabalho do coordenador geral. Então, esse curso ele só é possível porque há vários conjuntos de pessoas trabalhando para que ele ocorra. E na fase 1, o slide ele não está muito claro, tá, gente? Porque eu tirei do caderno didático, eu não achei um mais atualizado no Google. Mas no caderno didático, página 28, vocês podem visualizá-lo melhor.
Então, na fase 1, nós temos o planejamento da disciplina, que vem o plano de ensino e inventário, o mapa das atividades e o cronograma, a produção de materiais didáticos, que aí entra a importância do professor autor. Recentemente, por exemplo, eu revisei um texto de um professor autor para um curso de AD. Gente, é importantíssimo, olha para vocês verem como é que o curso é sério. Eles contratam um profissional para escrever o texto, mas e contratam outro profissional para revisar o texto. Então, isso demonstra o grau de preocupação com a oferta do texto, a oferta do curso, né? Então, essa produção de materiais didáticos, ela é fundamental para garantir a qualidade de um curso em EAD. E, por fim, vem a seleção e a formação de tutores. Essa é a fase 1. A fase 2 vem a oferta da disciplina. Então, a oferta da disciplina, nós temos aí a enturmação dos alunos por tutor. Então, no nosso caso, nós temos 6 turmas e 6 tutores, né? Então, a gente vê a enturmação da turma, o gerenciamento dos tutores, o acompanhamento dos alunos como apoio dos tutores, e as avaliações, que são virtuais, como vocês viram lá, no nosso curso, ou podem, dependendo da dinâmica do curso, podem ser presenciais também, dependendo da dinâmica, que não é o caso do nosso curso. Nossas avaliações todas são virtuais, né? Vocês enviam ou então fazem a avaliação na plataforma. Então, gente, dando segmento, a EAD, o sistema de EAD, ele tem 2 modelos, que inclusive sempre me questionam qual que é o modelo que mais se aplica no caso do Instituto Federal. Os 2. Nós temos o modelo virtual, que as aulas ocorrem somente por suportes virtuais, como é esse curso nosso de capacitação, e temos os polos de apoio presencial, que as aulas podem ocorrer tanto virtual quanto nesse polo. Esse polo vai fazer o quê? Ele vai receber e apoiar o aluno de forma presencial. Nesse momento, a docência ela ganha outros contornos, vai ter o uso de diferentes mídias. Geralmente, essa oferta do apoio presencial, ela ocorre em cursos em que os editais já contemplam esse apoio. Recentemente, a gente não está tendo esse apoio presencial por causa da pandemia, mas é muito comum alguns polos de AD oferecer, inclusive, salas para os estudantes realizarem as suas tarefas. Então, isso ocorre também lá. Dando continuidade, a docência virtual, gente, meu cachorro está aqui brincando. Ô, professora Kátia. Oi. Não está aparecendo? Não está compartilhando a tela. Ai, tá. Só um minutinho. Ah, tá. Aqui. Obrigada, professor. Apareceu aí? Ok, obrigada. Então, gente, a docência virtual, ela tem novas relações de acompanhamento, e que aí o autor lá do caderno didático, que é o Daniel Mil, ele dividiu em tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, essas formas de acompanhamento. Nós vamos entender agora quais são uma por uma, tá bom? Na tipo... Peraí, só um minutinho. Na docência tipo A, a configuração, tipo A, a configuração do curso tipo A para a docência em cursos oferecidos pela modalidade de educação à distância, ela contempla todos os tipos de docentes. Então, aqui nesse momento, a gente tem a participação do docente autor, que é quem elabora o material, do docente formador, que é quem elabora a sala, as atividades, fundamentando no material disponível, que no caso é a minha função. Nós temos o docente tutor virtual, que é o docente que vai atender o aluno na sala virtual, e nós temos o docente tutor presencial, que é o que vai atender o aluno nos polos presenciais. Então, esse é um modelo de configuração tipo A. Então, ele contempla todos os docentes dentro da formação à distância.
A docência tipo B, nós já vamos ter uma configuração em que o docente autor é também o docente formador. E esse modelo, ele não contempla tutores, ele não tem tutores. Geralmente é um modelo utilizado para cursos menores, com turmas menores, tá? Por isso que ele não precisa dos tutores. Geralmente a tutoria, ela contempla quando tem cursos maiores. E o docente tipo C, já vai o docente autor, né? Ele prepara, é a modalidade que o docente autor prepara os materiais e o docente virtual aplica e acompanha. Esse modelo não tem docente formador, apenas um docente tutor virtual. Então, há cursos hoje que ofertam cursos de EAD, principalmente nas redes privadas, em que você não vê a figura do docente formador. A sala já vem montada pelo docente autor e o docente tutor, somente ele é que vai atender o aluno nos polos, através da docência virtual. E, por fim, nós temos o curso tipo D. Esse curso, o docente autor pode ser também o docente formador, é um modelo também com docente tutor virtual. Então, a equipe de acompanhamento vai ser o docente formador juntamente com o docente virtual. Então, nós temos essas 4 modalidades de cursos. Então, as 4 vão se estabelecer de acordo com a demanda de cada curso, de acordo com o número de alunos, com o projeto político-pedagógico do curso, enfim, de acordo com cada modalidade. E, por fim, nós temos a ideia da polidocência, né? A polidocência, gente, ela está na formação geral da EAD. A polidocência, a gente chama de polidocência porque a gente tem o perfil profissional de vários docentes. São várias mãos para que o curso aconteça. É o que eu tenho falado desde o início do webinário. São várias pessoas atuando nesse processo interativo de educação. Então, aí eu brinco, né, que é tudo uma ação, colaboração, mais participação, mais fragmentação. Por quê? Porque somos vários profissionais integrados, fragmentados, cada um na sua função, mas que juntos, unidos, formamos um corpo polidocente, ok? É o que a aluna tinha falado lá. E, por fim, nós vimos para os novos desafios da atividade pedagógica na EAD, um ofício de mestre. E aí, a docência virtual, ela tem uma variação, né, da docência tradicional, como a gente já falou aí, inclusive as participações de vocês nos chats, que essa docência, nós temos aí uma variação, por quê? Porque muitos elementos que a gente leva para a educação virtual, para a docência virtual, a gente se espelhou na docência presencial, como a metodologia, a forma de ensinar, a prática. Porém, a gente tem o surgimento do docente tutor, que é um docente de apoio, e é um professor também que vai estar ali interagindo, igual nós vimos no webinário passado com os alunos, tá? Esse surgimento desse docente está entre as mais evidentes transformações pelas quais passou a docência da educação presencial na transição para a docência virtual. E a qualidade da tutoria na EAD, que é um dos pontos mais importantes vistos pelo educador da polidocência. Por que essa qualidade é um dos pontos mais importantes? Porque o tutor, como eu falei na educação passada, por ele estar próximo e ele fazer a mediação entre o aluno e a sala virtual, ele é que vai medir através do seu trabalho, o grau de participação do aluno. Então, a qualidade do trabalho do tutor é tão fundamental quanto a qualidade do trabalho do docente formador nessa prática, né?
a prática docente é muito importante para a aquisição de conhecimentos, então, por isso é importante a experiência, embora às vezes o aluno acabou de sair ali, o professor acabou de sair de um curso de formação docente, ele ainda não tem experiência prática, mas a prática ainda continua sendo um ponto equivalente, então é muito importante para a aquisição de conhecimento. É considerada agregadora de conhecimentos pelo profissional virtual, promove a experiência do docente, cria condições para a aprendizagem do docente virtual. Então, pessoal, quais são os cuidados essenciais que um educador da EAD deve ter? Saberes e competências necessários às suas funções, conhecimento da proposta curricular, do perfil do egresso, ou seja, do perfil do cursista, e do desenho do curso. Que tipo de curso está sendo ofertado? O que esse curso almeja no final da sua trajetória? Enfim, o educador da EAD ele tem que conhecer o perfil do curso. E o domínio efetivo das competências sociais e comunicacionais. Então, são essas as unidades, o que as unidades vêm trazer. E aí nós vamos para os momentos finais e também para os momentos de dúvida do nosso webinário agora. Professor Robert, vamos lá, quais são as dúvidas e as sugestões e as contribuições? Contribuições nós temos várias. Vou juntá-las todas no final aqui, mas nós temos as perguntas. Primeiro, a Maria Isabel, ela gostaria que a senhora, neste momento, professora, fizesse uma relação entre os desafios que o professor de EAD enfrenta, pois é utilizada as TICs como mediação entre o docente e o discente. Então, ele tem esses desafios, e para ela cita que na modalidade presencial é mais fácil identificar a questão da identidade do perfil do aluno, a habilitação e também as dificuldades que o aluno enfrenta. Então, esse é o primeiro ponto que ela gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa relação entre o discente e o docente com a mediação das TICs. A Érica diz que já fez uma pós e um curso em EAD, e um curso técnico em EAD, mas ela não gostou das aulas porque os professores acabavam lendo o material. E aí ela pergunta, não gostava das videoaulas, e para ela a pergunta é se é uma exigência ler esse material, e aí ela pergunta como que se dá isso normalmente, a posição de docente, a atuação do docente em relação ao material lecionado, que para ela as aulas ficam muito chatas quando elas são lidas, né? E, por fim, a Camila tem uma pergunta, mas... Espera aí, só um minutinho. A primeira foi quem? A primeira é Maria Isabel, sobre a relação entre a mediação das TICs. Só um minutinho, professor. Deixa eu só responder as duas, senão me perco nas perguntas. Sim. E aí eu não respondo corretamente. Aí depois o senhor me fala a outra pergunta, tá bom? Maria Isabel, essa mediação, esse desafio é muito grande mesmo, porque eu, por exemplo, como professora, eu me sinto sempre desafiada a me tornar uma professora de EAD. E aí a gente brinca, né, que a gente fala que a faculdade não nos educou para sermos, por exemplo, youtubers, né, que a gente não tem noção, assim, muitas vezes o professor ele não tem. Eu brinco que eu dei aula no curso de jornalismo, e o curso de jornalismo ele trabalhava com o aluno todas as formas de fala, vídeos também. Então, o aluno, entre as disciplinas do curso, ele tinha lá momentos na sala de vídeo, onde ele aprendia enquadramento, onde ele aprendia como falar, como se comportar. Então, era um curso excelente para quem fosse trabalhar com mídias. No nosso caso de professores, ainda não há nos currículos dos cursos de licenciatura uma disciplina que contemple como falar virtualmente, como se expressar virtualmente, como mediar um conhecimento de forma virtual.
muitas das aplicações desses conhecimentos que a gente está fazendo agora têm sido com base de conhecimentos prévios e muitas vezes com base no próprio conhecimento nosso, né, de lidar com as tecnologias. Então, é um desafio muito grande ainda, muitas coisas da educação à distância ainda estão sendo construídas. Eu acredito que os cursos futuros de formação, os cursos de formação de licenciatura de professores, num futuro muito próximo, vão ter que inserir nos seus currículos o trabalho em EAD, mas, assim, treinar os seus professores dentro das exigências didáticas, né? Igual os cursos de licenciatura exigem o estágio, então, um estágio em EAD vai ter que entrar ali, pelo menos para dar uma formação prévia ou básica para o estudante. Então, é um desafio ainda muito grande. E, Érica, eu também não gosto de ler, Érica. Eu, para falar a verdade, eu acho que se tem um material de apoio para vocês lerem, eu prefiro que vocês leiam ao invés de eu ler. Então, mas é porque não é uma exigência. É que tem, como eu acabei de responder para Maria Isabel, o curso em EAD, ele ainda é um desafio. Muitos de nós, professores, ainda não sabemos como nos comportar diante de uma aula virtual. Por isso que é importante cursos como estes. Então, assim, muitas vezes essas aulas lidas ou citadas é porque pega como experiência, esse professor que está ali dando essa aula, muitas vezes ele pega como experiência um curso presencial que ele deu e que ele traz aquela discussão no curso presencial, o que é diferente, porque no curso presencial, eu, por exemplo, quando eu trabalho com slides, no curso presencial, eu faço pausas, eu escuto os comentários dos alunos, então a aula fica mais dinâmica, ainda que eu trago ali alguma citação de algum autor, mas no curso em EAD, muitas vezes a gente tem que trabalhar conteúdo, sim, a gente tem que trazer os autores para o curso, a gente tem que trazer as perspectivas dos autores daquele curso para a aula didática, e aí entra essa ênfase, essa dificuldade que muitos professores têm, às vezes, de falar oralmente, de falar diante de uma câmera. E vem também a timidez, né? Que muitos professores estão rompendo com essa timidez agora. Então, é por isso que deve ser difícil para eles fazerem uma aula sem ler, por pura timidez. Mas eu acho que na medida que vai também aprimorando a técnica, eles vão conseguindo sobressair e melhorar. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu consegui responder. Consegui, professor? Sim, professora. Nós temos várias manifestações aqui em concordância com vários aspectos abordados, elogios e também exemplos de experiências, por exemplo, alunos que relataram o que estão vivenciando enquanto pais de alunos que estão no ensino remoto, falando dessas alterações que estão acontecendo, migração de uma plataforma para outra, para que os alunos possam se adequar melhor e também os professores possam chegar nesses alunos, lecionando os conteúdos. Nós temos também concordância com o que foi abordado anteriormente sobre a importância, né, da disciplina de introdução à educação à distância e acesso ao AVA, mas nós temos ainda aqui duas perguntas. A primeira pergunta, que volta pela Maria Isabel, ela quer falar um pouco mais sobre essa questão do perfil do estudante de EAD. Ela quer saber como que é identificado esse perfil de estudante da EAD, e a Camila tem uma pergunta prática aqui, uma pergunta dela como aluna também. Como será feita a avaliação final? Tá. Bom, Camila, né? Bom, Maria Isabel, o perfil do estudante de AD, ele é determinado pela inscrição, né? Então, quando vocês fazem inscrição no curso, vocês falam lá o grau de formação, se já tem curso superior, se não tem. Então, é pela a ficha de inscrição que a gente determina o perfil. Depois que o curso comece, que a gente vai
introduzindo as atividades avaliativas, também, através das atividades avaliativas, dá para ter um perfil do nível de conhecimento desses alunos. Então, é dessa forma que a gente identifica o perfil, através, num primeiro momento, das fichas de inscrição e, num segundo momento, das atividades avaliativas. Já a Camila, que pediu como será a avaliação? Olha, Camila, nós temos agora o fechamento da disciplina D, né, que vai ocorrer nessas próximas semanas, com as 2 avaliações. E aí, por fim, a gente tem a disciplina E, que vai ser sobre avaliação, inclusive, na EAD. A disciplina E, ela encerra meados de agosto, e aí a gente tem a avaliação de recuperação para aqueles alunos que não conseguiram a média. Então, esse cronograma, ele já está disponível lá na parte de conteúdos do AVA, se vocês tiverem dúvidas, inclusive, gente, eu percebi que à medida que o curso está se estendendo, as dúvidas cessaram. Eu entro no fórum tirar dúvidas todo dia e não estou vendo dúvidas lá. E cada disciplina eu crio um fórum tira dúvidas. Por favor, entre, tirem as dúvidas, porque é importante para nós também, sabermos como que está as dúvidas de vocês. E aí, a avaliação final, ela é um apanhado de todo o conteúdo, mas somente para os alunos que não conseguiram a média nas disciplinas, ok? Acho que eu consegui responder as duas. Nós vamos caminhar para o final agora. Professor Robert, por favor, as considerações finais. Ou tem mais dúvida? Nós temos aqui, na verdade, um posicionamento Sim. que a Nivânia diz que a atividade prática vai exemplificar tudo isso e que ela achou o máximo a atividade. Então, é a sua menção aqui sobre a atividade a ser executada pelo docente, né? Bom, e nós temos aqui a Ronilda, que quer agradecer a professora Kátia e os webinários, que são excelentes, e agradecer também, e até apareceu o tutor Robert, e aí a Lara pergunta se não haverá um TCC. Bom, então essa daqui é a última pergunta, encerramos aqui, e no mais, professora, agradecimentos aqui pelo trabalho, pela ministração das aulas e pelo webinário. Gente, Então, parabéns obrigada. aos alunos que estão aqui conosco, que continuem estudando, e vamos em frente até o final do curso. Parabéns, professora Kátia, professor Ormindo e toda a equipe. Obrigada, professor Robert. Olha, nós não temos um TCC, Romilda, né? Porque, infelizmente, quer dizer, infelizmente não, a nossa proposta curricular, ela não planeja um TCC porque é um curso rápido, é um curso de formação continuada. Se fosse uma pós-graduação, com certeza teria um TCC, mas sendo um curso de capacitação continuada, na proposta pedagógica não contempla o TCC. No mais, eu agradeço a presença de todos vocês, a nossa equipe, de forma geral, a coordenação, a equipe Grazi, que está no estúdio. E até o próximo webinário, gente. Fiquem em casa, se cuidem. Montes Claros, aqui onde eu moro, Montes Claros está muito forte a pandemia, então, assim, vamos nos cuidar, né? E vamos torcer para esse momento também ser um momento que vai nos render futuros trabalhos, né? Principalmente para quem está fazendo o curso com essa perspectiva. Um grande abraço a todos, boa noite.